Soubesse. Ele é juiz aposentado, mas muito ativo e com atuação e especialista na área de execução penal. Eu estou falando do doutor Adeildo Nunes, que esteve lançando o seu livro, inclusive, falando sobre indulto, anistia e colaboração premiada e especificamente comentando a lei de execução penal. Primeiro eu queria que o senhor avaliasse a noite que nós tivemos na Faculdade Vale do Pajeú com a aula, palestra que o senhor deu e a homenagem que o senhor recebeu. Acho que foi bom para o direito, mas foi bom para matar a saudade também, né? Claro, e São José da Gente já havia me privilegiado, né, como cidadão. A Câmara de Vereadores me otorgou o título de cidadão de São José do Egito e eu tenho esse título com o maior orgulho. E depois disso eu fiquei muito mais honrado de ser convidado pela direção da Faculdade Vale do Pajeú para hoje não só fazer uma palestra para os seus estudantes de direito que estão concluindo a primeira turma, mas também eu vi a presença de autoridades, vi a presença de médicos, de jornalistas, enfim. Isso é muito bom, porque, na verdade, a execução penal é uma coisa que hoje toca todos os brasileiros. Né? E, infelizmente, em algumas faculdades de direito ainda não existe a disciplina de execução penal, mas eu estou viajando esse Brasil inteiro para conscientizar a sociedade, de uma maneira geral, da necessidade de se estudar a execução penal, porque já está confirmado de que a execução penal é um processo à parte, ou seja, depois que o réu é condenado, há um processo de execução penal, que agora vai para a vara de execução penal e que agora é conduzido por um juiz de execução penal, não é mais aquele mesmo juiz que sentenciou. E foi isso que eu procurei demonstrar hoje, na conversa com os alunos. Fiquei impressionado com a estrutura da faculdade, não é? Muito mais a forma como eu fui recebido aqui. Aliás, São José do Egito é uma das coisas que eu gosto da minha vida, porque como adolescente e como estudante, eu sempre participei da vida social de São José. Depois de casado, depois de formado, depois de juiz, é que eu me separei um pouco de São José, mas jamais eu deixei e jamais eu esquecerei de São José do Egito e do seu povo, porque aqui fiz muitas amizades e continuo fazendo, porque São José do Egito merece, além do mais, é a terra da poesia, que é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida. Pedi sua opinião sobre dois temas. O senhor vem, inclusive, falar num momento onde o tema da execução penal está muito debatido, o Supremo debatendo o início do cumprimento da pena. O cenário que o senhor montou para mim, a base da sua experiência, me pareceu um cenário preocupante com o encarceramento, o número de encarcerados que nós temos e as decisões que vão aumentar a comunidade carcerária sem uma perspectiva de, pegando o que o senhor disse, de socialização, já que o senhor faz uma crítica ao uso da expressão ressocialização. Queria que o senhor falasse sobre isso, porque é que o senhor se preocupa com esse momento? Bem, a minha preocupação inicial é com esse anseio social equivocado, primeiro de achar que a prisão vai reduzir a violência, que a prisão vai resolver os problemas do Brasil. Hoje já se sabe, não é, por estudos, por pesquisas, e principalmente no Brasil, com 800 mil presos, de que a prisão ela é maléfica à sociedade. Porque essas pessoas que estão indo para a prisão, quando retornam, voltam a cometer novos delitos, e o pior que tem é saber que são crimes mais graves do que aquele primeiro que ele cumpriu a pena. E o fenômeno, portanto, da ressocialização é o fenômeno que a sociedade e parte da imprensa trata, mas, na realidade, a lei de execução penal não quer ressocialização. Ela pretende, e ela já reconhece isso desde 1984, que o preso brasileiro é uma pessoa que precisa de escola, de saúde, de educação, de aproximação familiar, de ter um tratamento contra drogas. Então, é essa a função da cadeia. E a cadeia não tem feito isso. Pelo contrário, lá você só encontra, infelizmente, o que não presta. Na verdade é isso, e termina que nós pagamos caro, ao invés do dinheiro ser investido, por exemplo, num hospital, estamos investindo na prisão, e essas pessoas estão saindo de lá pior do que
quando entraram. Então é preciso remodelar o modelo brasileiro. A minha crítica em relação ao aumento de pena, a forma de nova criminalização, é ao Congresso Nacional. Porque é o Congresso Nacional que praticamente quase toda semana está aprovando leis, né, com o intuito de aumentar a pena, criando novas formas de criminalização, e quando se sabe que isso não resolve. Existe um pensador italiano, Cesare Beccaria, que a gente estuda no primeiro e terceiro ano de Direito, que ele afirma até hoje, que o seu livro dos 10 litros das penas ainda está aí, é que a violência ela é reduzida pela certeza da punição e não pela quantidade da pena. Então é engano a sociedade imaginar que estabelecendo 50, 60 anos para uma pessoa que cometeu um crime grave e de que aquilo vai resolver o problema da criminalidade. Não é isso. Porque eu mesmo disse hoje que de 100 homicídios só são investigados 8 no Brasil. Então é isso que nós precisamos ver, porque não adianta pena alta punindo só os pobres e os pretos, e é isso que a gente vê no Brasil. É isso que eu lhe perguntei. Entendi errado, o senhor disse que cadeia no Brasil, penitenciária só serve para pobre. Na verdade, quem tem um bom advogado hoje no Brasil, dificilmente, primeiro, cumpre uma pena alta. Não é? Porque o advogado preparado, ele tem meios necessários, não é? para influenciar o juiz da sua decisão, porque o advogado e o promotor influenciam, como a sociedade também. Então, eu diria que, infelizmente, se você fizer um levantamento da população carcerária brasileira, você vai ver que quase 80% deles são analfabetos. Como essas pessoas cumprirem a pena, o que é que elas vão fazer a não ser voltar para o mundo da criminalidade? Porque não tem outra alternativa. Eu até toquei na questão da profissionalização, que você adquire, que o preso adquire, aliás, com o trabalho. Então, se o preso vai para dentro de uma penitenciária, cumprir 30 anos de prisão e não trabalha, ele jamais se profissionalizará. Então, quando ele voltar para a rua, ele vai voltar para o crime, porque ele não tem como criar sua família, não tem como sobreviver. Então, eu faço essa crítica, né, acima de tudo, à prisão. A prisão que está aí não serve, tem que ser remodelada de uma maneira completa, e para isso nós dependemos do nosso legislador, do Congresso Nacional. Ele é quem pode mudar. E dependemos também do presidente da República e dos governos estaduais dos estados, porque são eles que constroem, que reformam e que mantêm as prisões no Brasil. O Poder Judiciário não administra a prisão. O juiz administra o processo. Mas a prisão é uma incumbência da União e dos estados. Eu vou fechar com a opinião do senhor num tema que está num debate profundo, movimento conservador com opinião. O Supremo parece que caminha para o outro, que é a questão do uso de maconha para fins pessoais, a descriminalização do uso da maconha. O senhor tem uma posição de que é a favor da tendência do que está sendo julgado e decidido no Supremo contra a criminalização. Na verdade, não houve ainda uma decisão, houve um pedido de vista, não é? Mas olha, quando você olha para o resto do mundo, você vai ver que todos os países, principalmente na Europa, eles vêm fazendo essa descriminalização há muito tempo. O meu medo não é só descriminalizar a conduta, não é? O meu problema é porque não é só de dizer, olha, a partir de hoje não é mais crime. Eu tenho que ter um tratamento adequado para aquela pessoa. Por quê? Porque o viciado em droga, o dependente de droga, ele é um doente social. Ele é uma questão de saúde pública. O traficante não é diferente, mas o viciado, ele é um doente. Então, esse é o modelo que a Europa vem fazendo. E a minha preocupação com o Brasil é porque de nada vai adiantar se o Supremo descriminalizar a conduta e simplesmente não fizer uma campanha publicitária, como fez com o cigarro, fazer uma campanha, né, nas universidades, nas escolas, enfim, de uma forma de demonstrar de que a droga é maléfica ao homem. Agora, é uma doença e, como tal, deve ser tratado. Em outras palavras, o consumo de droga é uma questão de saúde pública e não de prisão, que é aquilo que eu disse a você
de que a gente quer resolver tudo com prisão, quando na realidade não é essa uma boa solução. Ele é juiz aposentado, mas muito ativo e com atuação e especialista na área de execução penal. Eu estou falando do doutor Adeildo Nunes, que esteve lançando o seu livro, inclusive, falando sobre indulto, anistia e colaboração premiada e especificamente comentando a lei de execução penal. Primeiro eu queria que o senhor avaliasse a noite que nós tivemos na Faculdade Vale do Pajeú com a aula, palestra que o senhor deu e a homenagem que o senhor recebeu. Acho que foi bom para o direito, mas foi bom para matar a saudade também, né? Claro, e São José da Gente já havia me privilegiado, né, como cidadão. A Câmara de Vereadores me otorgou o título de cidadão de São José do Egito e eu tenho esse título com o maior orgulho. E depois disso eu fiquei muito mais honrado de ser convidado pela direção da Faculdade Vale do Pajeú para hoje não só fazer uma palestra para os seus estudantes de direito que estão concluindo a primeira turma, mas também eu vi a presença de autoridades, vi a presença de médicos, de jornalistas, enfim. Isso é muito bom, porque, na verdade, a execução penal é uma coisa que hoje toca todos os brasileiros. Né? E, infelizmente, em algumas faculdades de direito ainda não existe a disciplina de execução penal, mas eu estou viajando esse Brasil inteiro para conscientizar a sociedade, de uma maneira geral, da necessidade de se estudar a execução penal, porque já está confirmado de que a execução penal é um processo à parte, ou seja, depois que o réu é condenado, há um processo de execução penal, que agora vai para a vara de execução penal e que agora é conduzido por um juiz de execução penal, não é mais aquele mesmo juiz que sentenciou. E foi isso que eu procurei demonstrar hoje, na conversa com os alunos. Fiquei impressionado com a estrutura da faculdade, não é? Muito mais a forma como eu fui recebido aqui. Aliás, São José do Egito é uma das coisas que eu gosto da minha vida, porque como adolescente e como estudante, eu sempre participei da vida social de São José. Depois de casado, depois de formado, depois de juiz, é que eu me separei um pouco de São José, mas jamais eu deixei e jamais eu esquecerei de São José do Egito e do seu povo, porque aqui fiz muitas amizades e continuo fazendo, porque São José do Egito merece, além do mais, é a terra da poesia, que é uma das coisas que eu mais gosto da minha vida. Pedi sua opinião sobre dois temas. O senhor vem, inclusive, falar num momento onde o tema da execução penal está muito debatido, o Supremo debatendo início do cumprimento da pena. O cenário que o senhor montou para mim, a base da sua experiência, me pareceu um cenário preocupante com o encarceramento, o número de encarcerados que nós temos e as decisões que vão aumentar a comunidade carcerária sem uma perspectiva de, pegando o que o senhor disse, de socialização, já que o senhor faz uma crítica ao uso da expressão ressocialização. Queria que o senhor falasse sobre isso. Por que é que o senhor se preocupa com esse momento? Bem, a minha preocupação inicial é com esse anseio social equivocado, primeiro de achar que a prisão vai reduzir a violência, que a prisão vai resolver os problemas do Brasil. Hoje já se sabe, não é, por estudos, por pesquisas, e principalmente no Brasil, com 800 mil presos, de que a prisão ela é maléfica à sociedade. Porque essas pessoas que estão indo para a prisão, quando retornam, voltam a cometer novos delitos, e o pior que tem é saber que são crimes mais graves do que aquele primeiro que ele cumpriu a pena. E o fenômeno, portanto, da ressocialização é um fenômeno que a sociedade e parte da imprensa trata, mas, na realidade, a lei de execução penal não quer ressocialização. Ela pretende, e ela já reconhece isso desde 1984, que o preso brasileiro é uma pessoa que precisa de escola, de saúde, de educação, de aproximação familiar, de ter um tratamento contra drogas. Então, é essa a função da cadeia. E a cadeia não tem feito isso. Pelo contrário, lá você só encontra, infelizmente, o que não presta. Na verdade é isso, e termina que nós pagamos caro
ao invés do dinheiro ser investido, por exemplo, num hospital, estamos investindo na prisão e essas pessoas estão saindo de lá pior do que quando entraram. Então é preciso remodelar o modelo brasileiro. A minha crítica em relação ao aumento de pena, a forma de nova criminalização, é ao Congresso Nacional. Porque é o Congresso Nacional que praticamente quase toda semana está aprovando leis, né, com o intuito de aumentar a pena, criando novas formas de criminalização, e quando se sabe que isso não resolve. Existe um pensador italiano, Cesare Beccaria, que a gente estuda no primeiro e terceiro ano de Direito, que ele afirma até hoje, porque o seu livro dos 10 litros e das penas ainda está aí, é que a violência ela é reduzida pela certeza da punição e não pela quantidade da pena. Então é engano a sociedade imaginar que estabelecendo 50, 60 anos para uma pessoa que cometeu um crime grave e de que aquilo vai resolver o problema da criminalidade. Não é isso. Porque eu mesmo disse hoje que de 100 homicídios só são investigados 8 no Brasil. Então é isso que nós precisamos ver, porque não adianta pena alta punindo só os pobres e os pretos, e é isso que a gente vê no Brasil. É isso que eu lhe perguntei. Eu entendi errado, o senhor disse que cadeia no Brasil, penitenciária só serve para pobre. Na verdade, quem tem um bom advogado hoje no Brasil, dificilmente, primeiro, cumpre uma pena alta. Não é? Porque o advogado preparado, ele tem meios necessários, não é? para influenciar o juiz da sua decisão, porque o advogado e o promotor influenciam, como a sociedade também. Então, eu diria que, infelizmente, se você fizer um levantamento da população carcerária brasileira, você vai ver que quase 80% deles são analfabetos. Como essas pessoas cumprirem a pena, o que é que elas vão fazer a não ser voltar para o mundo da criminalidade? Porque não tem outra alternativa. Eu até toquei na questão da profissionalização, que você adquire, que o preso adquire, aliás, com o trabalho. Então, se o preso vai para dentro de uma penitenciária, cumprir 30 anos de prisão e não trabalha, ele jamais se profissionalizará. Então, quando ele voltar para a rua, ele vai voltar para o crime porque ele não tem como criar sua família, não tem como sobreviver. Então, eu faço essa crítica, né, acima de tudo, à prisão. A prisão que está aí não serve, tem que ser remodelada de uma maneira completa, e para isso nós dependemos do nosso legislador, do Congresso Nacional. Ele é quem pode mudar. E dependemos também do presidente da República e dos governos estaduais dos estados, porque são eles que constroem, que reformam e que mantêm as prisões no Brasil. O Poder Judiciário não administra a prisão. O juiz administra o processo. Mas a prisão é uma incumbência da União e dos estados. Eu vou fechar com a opinião do senhor num tema que está num debate profundo, movimento conservador com opinião. O Supremo parece que caminha para o outro, que é a questão do uso de maconha para fins pessoais, a descriminalização do uso da maconha. O senhor tem uma posição de que é a favor da tendência do que está sendo julgado e decidido no Supremo contra a criminalização. Na verdade, não houve ainda uma decisão, houve um pedido de vista, não é? Mas olha, quando você olha para o resto do mundo, você vai ver que todos os países, principalmente da Europa, eles vêm fazendo essa descriminalização há muito tempo. O meu medo não é só descriminalizar a conduta, não é? O meu problema é porque não é só de dizer, olha, a partir de hoje não é mais crime. Eu tenho que ter um tratamento adequado para aquela pessoa. Por quê? Porque o viciado em droga, o dependente de droga, ele é um doente social. Ele é uma questão de saúde pública. O traficante não é diferente, mas o viciado, ele é um doente. Então, esse é o modelo que a Europa vem fazendo. E a minha preocupação com o Brasil é porque de nada vai adiantar se o Supremo descriminalizar a conduta e simplesmente não fizer uma campanha publicitária, como fez com o cigarro, fazer uma campanha, né, nas universidades, nas escolas, enfim, de uma forma de demonstrar de que a droga é maléfica ao homem. Agora, é uma doença.
e, como tal, deve ser tratado. Em outras palavras, o consumo de droga é uma questão de saúde pública e não de prisão, que é aquilo que eu disse a você, de que a gente quer resolver tudo com prisão, quando na realidade não é essa uma boa solução